Bom, nós vamos estar fazendo agora a usinagem 3D, tá? Desse relevo, tá? Para vocês aqui do curso, o arquivo desse relevo vai estar aqui embaixo, logo abaixo desse vídeo, tá? Então vamos para a tela do Aspire fazer o passo a passo e depois fazer a parte de usinagem. Com o Aspire aberto, eu vou colocar o tamanho da nossa peça, tá? Vamos aqui, ó, criar um novo arquivo. Aqui eu vou colocar o tamanho da nossa peça, vou colocar uma foto agora do pedaço de madeira que a gente vai estar utilizando, tá? Esse pedaço de madeira é um pedaço de cambará, tá? E ele tem uma medida de 100 milímetros, né, por 310 milímetros, tá? Eu vou colocar a medida um pouquinho maior para que a usinagem fique completa nesse pedaço de madeira, independente do alinhamento que eu consiga fazer nele na máquina, tá? Então eu vou colocar aqui 104 milímetros de largura, né, por 315 de comprimento, tá? E tem uma espessura de 40 milímetros, tá? 4 centímetros. Eu vou deixar meu ponto zero nesse ponto mesmo, não tem problema. Aqui vou deixar esse tipo de madeira, vou dar um OK. Agora, com a nossa área de trabalho, eu vou importar o nosso modelo 3D, tá? Eu venho aqui, ó, em modelar, importar um componente, o modelo 3D. Eu vou achar a nossa pasta, né? Aqui, ó, STL. Deixa eu achar. Deixa eu ver como é que eu salvei aqui, ó. Cobra, água. Aqui. Vou estar abrindo o nosso desenho. Tá? Olha, dá uma travadinha porque o arquivo é pesado. Eu vou estar dimensionando, tá? Ó, escalar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui escalar milímetros. Não. Vamos voltar aqui. Eu mesmo vou delimitar o comprimento, né? Cadê? O comprimento no eixo X. Vai ficar mais fácil. Tá? Então eu quero que ela tenha, né, que o nosso relevo tenha exatamente 104 milímetros. Tá? Vou colocar aqui em aplicar. Então ele já ficou com a largura, né, próximo do nosso modelo. Eu vou colocar para centralizar o modelo. Tá? Então ele vai perder um pouquinho, na verdade, né, do tamanho real dele. Na verdade eu vou escalar o comprimento, tá? Para ficar mais fácil da gente alterar depois essa medida. Então eu vou colocar 315 aqui, que é o comprimento total do nosso desenho, tá? Vou colocar para centralizar o modelo. Eu vou deixar ele na superfície do material. Opa! Aqui, ó, deixei na superfície. E vou dar um OK. Com o nosso relevo aqui, tá? A gente já percebe que ele ficou de ponta cabeça, tá? Não tem problema nenhum. É só a gente clicar aqui, apertar a tecla R para rotacionar e vou rotacionar 180 graus. Tá? Ó, ele já virou para baixo. E aqui eu consigo redimensionar ele, ó. Eu consigo escalar ele aqui, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho, na verdade não. Eu vou clicar nele, apertar a tecla T. Vou fechar aqui, tá? Vou clicar nele, apertar a tecla T para eu acessar o tamanho. Tá? Então, a largura, eu vou deixar a largura do nosso material, 104 milímetros. Tá? Eu vou apertar a tecla F9 para centralizar. Ó, ele já centralizou. Então, ele cortou um pedacinho. Ó. A nossa área de trabalho está aqui. Ó. Deixa eu fazer um retângulo para a gente ficar mais claro onde a nossa área de trabalho está, porque o desenho ficou na frente. Ó. A nossa área de trabalho ela está exatamente aqui. Tá? Então, eu vou deixar o nosso desenho até mais para baixo. Ó, mais para baixo. Pronto. Ó, então ele vai começar aqui para que o final da cauda dela, né, fique dentro da nossa área de trabalho. Na verdade, vou colocar um pouquinho mais para frente até. Ó, aqui está perfeito. Beleza? Então, eu só vou usinar o que tiver dentro da nossa área de trabalho. O que tiver fora, o Aspire vai desconsiderar. Ó, assim como está no modelo 3D. Ó. Aqui a gente consegue ver que ele corta bem aqui na frente, né? E aqui quando a gente vê a vista 2D, tem um montão de espaço vazio aqui para frente, tá? Então eu vou apagar a nossa linha de referência, né? E vamos aqui para a vista 3D já, tá? Na verdade, vamos deixar na vista 2D. Vamos começar a parte de criação de percurso, tá? Nosso modelo está aqui, tá? Já foi exportado, né? Importado, na verdade. Então primeiro a gente vai estar fazendo um percurso de desbaste, tá? Para que a nossa ferramenta de acabamento, como ela tem uma ponta muito fininha, para que ela não entre diretamente no nosso material, tá? Dependendo da robustez do seu equipamento, dependendo da qualidade da sua fresa, né? Você vai conseguir fazer a usinagem com esse percurso de acabamento sem estar fazendo um desbaste inicial, tá? Só que, como a grande maioria das máquinas, elas não são máquinas tão robustas, não são máquinas tão industriais, eu vou fazer o procedimento padrão, tá? Que é a gente fazer um desbaste mais grosso do material e depois vir com uma ferramenta de acabamento, tá? Então vamos para o desbaste 3D.
Aqui ele está falando, né, onde o nosso desenho vai ficar em relação ao nosso material. Tá? Eu vou deixar o nosso desenho a 1 milímetro da superfície. Tá? Ou seja, o nosso desenho ele vai estar aqui dentro, para que ele não fique completamente em cima do nosso trabalho. Tá? Na verdade, vamos colocar 0,5 aqui. 0,5. Então, o nosso desenho está a 0,5 milímetros abaixo da superfície do nosso bloco. Tá? Isso vai garantir que a gente vai conseguir usinar completamente a parte de cima e o desenho não fique faltando nada na parte superior. Tá? Então, eu vou dar um OK. Vou dar um OK. Aqui, vamos lá. Ó. A ferramenta que eu vou utilizar, tá? Para fazer esse desbaste, ó, é uma ferramenta de 2 cortes helicoidais de 6 milímetros. Tá? Esses são os parâmetros que eu vou estar utilizando. Eu vou dar um aplicar. Aqui, ó, eu vou deixar uma distância da fronteira, né? Ou seja, ela vai 1 milímetro para fora do nosso material, tá? Do nosso relevo, na verdade. E aqui, ó, folga do modelo, ela vai fazer a usinagem com uma folga de 1 milímetro, tá? Para que a nossa ferramenta de desbaste não encoste no nosso relevo, tá? E não marque a peça, tá? A gente sempre tem que trabalhar com uma folga aqui, tá? Senão a gente vai acabar marcando a nossa peça original, a nossa peça principal depois da usinagem. Como eu gosto sempre, né, trabalhar com a entrada em rampa, tá? Eu sempre costumo trabalhar com pelo menos 2 vezes o diâmetro da fresa, tá? Aqui a gente está utilizando uma fresa de 6 milímetros, eu vou colocar 16 milímetros, tá? Aqui a direção da usinagem, tá? Então ele vai usinar aqui de baixo para cima, tá? Aqui você pode usinar de baixo para cima, de cima para baixo, não importa a direção, tá? Eu vou utilizar esse parâmetro, né, de baixo para cima, para que fique mais fácil na hora da filmagem vocês verem a peça sendo usinada, tá? Então eu vou vir aqui, ó, colocar calcular. Ó, ele já dá uma prévia de como vai ser a usinagem, tá? Eu vou dar um simular. Ó, então a usinagem inicial vai ser essa parte, tá? Vai ser dessa forma. Agora vamos para a usinagem de acabamento. Ó, aqui eu vou selecionar uma fresa, tá? Eu vou selecionar uma fresa, essa daqui que já estava selecionada, ó, uma ferramenta cônica esférica com um raio de 0,5 milímetros, tá? Esses são os parâmetros que eu vou estar utilizando com essa ferramenta na minha máquina, tá? Eu vou selecionar, aqui está tudo certo, ó. Vamos utilizar aqui para desbastar somente o modelo, distância da fronteira, vamos deixar zerado, o tipo de usinagem, né? Tem vários tipos aqui, ó, contorno, varrimento, vou deixar varrimento, né, começando no ângulo 0, que ele vai começar aqui de baixo e vai para cima, tá, para ficar mais fácil de eu fazer a filmagem, né, e vou colocar para calcular. Agora eu vou fazer a simulação do percurso de finalização. Ó, e o nosso material vai ficar dessa forma, tá? Deixa eu colocar isso. Ó, vocês conseguem ver que ele ficou um pouquinho meio que faltando aqui, mas não tem problema. Lembra que na hora de fazer o projeto, né, eu já coloquei que a nossa área de trabalho é um pouquinho maior que a madeira. Então a madeira ela vai acabar terminando aqui. O nosso bloquinho ele é um pouquinho menor, tá? Eu sempre gosto de colocar um bloco maior, né, no desenho, para garantir que a gente vai conseguir fazer a usinagem toda na parte superior inteira do nosso bloco de madeira, tá? Então agora vamos salvar os arquivos. Ó, vamos lá, vamos salvar primeiro o arquivo de desbaste, tá? Seleciona ele, tá? Aqui não importa qual que você está selecionando, tá? O que importa é essa marcação. Tá, ó, a gente seleciona aqui e vem aqui, ó, guardar percurso. Aqui ele está falando da fresa. Eu gosto de utilizar esse pós-processador, tá? Mas dependendo da máquina que estiver utilizando, você vai escolher um pós-processador aqui adequado, tá? Aí a gente vem aqui, ó, guardar percurso. Eu vou colocar esse projeto aqui na minha máquina, no meu pendrive, na verdade. Deixa eu colocar aqui nos meus projetos. Trabalhos 2023. Nova pasta. Vou colocar cobra água. Ctrl C. Opa, tá errado. Vamos lá. Cobra água. Vou copiar esse nome, tá? Bom, aqui eu vou colocar a primeira ferramenta, né? Ferramenta número 1. Eu vou estar utilizando uma fresa reta de 6 milímetros para fazer o desbaste 3D. Eu gosto de salvar sempre assim, né? A ordem, a ferramenta e o que ela vai fazer, beleza? Então eu venho aqui, ó, salvar. Agora eu vou salvar a parte de finalização, tá? Seleciono só ela,
guardar percurso, a pasta já está no lugar certo, tá? Então eu vou aqui, ó, etapa 2, com uma ferramenta cônica com 0,5 de raio, fazendo a usinagem, a finalização 3D, tá? Processo, ferramenta e a usinagem, né? O que ela vai fazer? Salvar. Agora eu vou salvar o nosso arquivo, né? Pode acontecer alguma coisa aqui, a gente precisa alterar alguma coisa. Eu vou vir aqui só em salvar esse arquivo, já vai cair na pasta certinha. Vou dar um Ctrl Z, salvei o arquivo. Agora vamos para a máquina fazer a parte da usinagem. Bom, aqui já na máquina vamos fazer a fixação do nosso bloco de madeira, tá? Eu não vou fixar ele diretamente aqui, porque eu vou estar colando com cola quente para não marcar essa peça, porque eu vou estar usinando toda essa parte de cima, tá? Então eu vou parafusar essa madeirinha aqui de sacrifício, aqui, né? Vou parafusar e vou colar com cola quente mesmo, porque o esforço aqui nessa madeira não é tão grande, tá? Então, para garantir que essa chapa vai estar completamente alinhada na minha mesa, tá? Eu tenho esse rebaixo que eu faço sempre na mesa, né, para limpar, para que eu faça usinagens mais sofisticadas, né, mais bem elaboradas, que vão precisar de uma mesa completamente nivelada. Aqui, como eu faço cortes de tábuas de corte, que não existem tanta precisão, eu não preciso ficar nivelando com tanta frequência essa parte da mesa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, para garantir que ela está completamente nivelada, e vou prender com parafusos, tá? Vou colocar aqui 3 parafusos. Só garantir que o parafuso não está para cima, tá? Para que a madeira não fique balançando, tá? Então eu vou alinhar o nosso bloquinho com essa madeira. Vou alinhar aqui e vou alinhar aqui na parte da frente, tá? Na parte da frente eu vou deixar um pouquinho para fora, tá? Para ficar melhor visualização no vídeo, tá? As fresas que a gente vai estar utilizando, como eu já mencionei, né? É uma fresa de 6 milímetros helicoidais de 2 cortes e uma fresa cônica, tá? Uma fresa cônica de 6 milímetros com um raio de ponta de 0,5, tá? Então vamos começar primeiro utilizando essa fresa. Vamos primeiro colar esse pedaço de madeira aqui no nosso material, tá? Fazer uma marcação aqui com o lápis de onde é o final, para eu saber onde eu vou aplicar cola. Então eu vou aplicar cola aqui em 3 pontos aqui, ó, tá? Não tem problema, pode ser em qualquer lugar, tá? Vou pegar a cola, ó, bem simples mesmo, tá? E agora vou colocar o nosso material, verificando aqui o alinhamento, só pressionar um pouquinho. Que ele já vai ficar bem fixo na nossa madeira, na nossa mesa, tá? Ó, só garantindo para vocês que a medida esteja correta, né, lá, aqui ela tá com 9,5 centímetros, tá? 95 milímetros. Lá eu coloquei, para fazer na usinagem, né, 104, tá? Então eu vou dividir um pouquinho aqui na lateral e deixar um pouquinho mais para frente, né, a nossa fresa, para garantir que a gente vai usinar completamente essa parte de cima. Primeiro eu vou estar colocando a fresa número 1, já está com a pinça de 6 milímetros, tá? Vou apertar. Fazer o zeramento do nosso material. Vou primeiro zerar o eixo Z, tá? Que é a altura. Eu vou encostar, chegar bem próximo. Depois eu vou abaixando lentamente até travar esse nosso pedacinho de papel, tá? Esse é um método simples de estar zerando, tá? Existem várias formas de fazer o zeramento, vocês já viram aqui em outros vídeos do canal. Eu seguro a tecla Ctrl, né? E vou apertando para descer, que ele vai descendo de 1/10 em 1/10, né? Na verdade, a medida que a gente programou. Ele quase prendeu, vou colocar mais um para garantir que ele fixou. Eu vou no nosso Mach 3 e vou zerar o eixo Z, né? Zerei o eixo Z. Vamos voltar. Agora eu vou estar zerando, né? Posso levantar já. Eu vou estar zerando o eixo X e o eixo Y. Vou vir aqui para frente. Não tem muita precisão, tá? Porque como eu já disse, eu deixei uma margem maior, né? Então eu vou zerar aqui o eixo Y e vindo para a lateral, eu vou zerar aqui no olho mesmo,
o eixo X, tá? Porque eu deixei uma sobra, tá? Senão, se você não deixar sobra, você tem que zerar exatamente nessa quina. Então eu vou aqui no meu Mach 3 e vou zerar o eixo X e o eixo Y, tá? Agora a nossa máquina está completamente zerada. Eu vou vir aqui, abrir o nosso arquivo. Deixa eu mudar a tela aqui. Ó. Eu vou abrir o nosso arquivo, ó. Cobra água. Ó, não está aparecendo aqui, tá? Porque o tipo de extensão está como TAP. Eu venho aqui, ó, como TXT. Vamos pegar o nosso primeiro percurso. Ele está carregando, ó, já carregou o arquivo. Então eu só vou subir a câmera e dar o play. Bom, depois do desbaste, nós vamos estar fazendo só a alteração da fresa, né? Para a nossa fresa de acabamento. Vou mover a máquina para o lado. Vou tirar essa fresa. Vou estar fazendo o zeramento também aqui na superfície. Vou estar fazendo o zeramento também aqui na superfície do material, tá? Já que a gente não desbastou alguns pedaços, tá? Eu vou estar fazendo o zeramento aqui da mesma forma com o papelzinho. Vou colocar a fresa mais próxima. Vou descer até chegar próximo. Depois, segurando a tecla Ctrl, eu vou descer aos pouquinhos, tá? Até prender o papel. Ó, segurou o papel, eu vou zerar, tá? Vou vir aqui, nosso Mach 3, eu vou zerar somente o eixo Z, tá? Isso é muito importante. Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir o arquivo de finalização, né? Ó, cônica com raio de 0.5. Demora um pouco para carregar, né? Dependendo do seu computador, porque o arquivo é grande. E aí eu só vou dar o iniciar. Para finalizar, né, dar um acabamento mais lisinho nessas peças, eu gosto sempre de estar utilizando essa escova de nylon, tá? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá? Então, e a nossa peça está pronta.